E aí, pessoal, voltamos aqui pro nosso escritório, tá? Uh, eu anotei várias perguntas aqui. Algumas a gente já tem aqui no compilado de defeitos no final da nossa live, tá? Só algumas outras aqui que eu acabei anotando. Um colega aqui comentou sobre o agitador preso ou quando o mecanismo mecânico ali a gente não consegue extrair. Então, para isso, a gente tem o kit de saca agitador, o kit de saca mecanismo, tá? Tem eles na internet, quando a máquina já foi mais usada, acaba tendo que usar mais cedo ou mais tarde. Eu não posso indicar nenhuma loja, né? Porque a gente é uma instituição pública, então eu não posso fazer a propaganda de alguma loja específica. Mas se vocês derem uma procurada ali na internet, tem esse kit aí, custa entre 100 e 200 reais. Que mais? O pessoal perguntou também de se a resina da placa sai, tem como tirar. Totalmente eu não recomendo, porque dá um trabalho tirar essa resina, tá? E normalmente tu quer testar determinado componente, ou tu acha que ele está estragado, tu extrai só a resina na volta daquele componente para conseguir fazer a substituição. O preciostato eletrônico, ele é mais sensível mesmo. Lá na apostila tem uma indicação de um vídeo específico para preciostato eletrônico. Então, o teste acaba sendo um pouquinho diferente, mas está lá indicado na apostila, se alguém quiser tirar alguma dúvida. As dúvidas forem ficando, vocês vão lá no fórum e perguntam, tá? Vai lá, pergunta e assim por diante. A chave é aquela... Tem como usar uma chave, por exemplo, aqueles kits com a chave catraca que tem, né? Tem umas que tem umas hastes mais compridas, então dá pra usar elas também. Mas essa chave eu comprei numa loja específica de refrigeração da minha cidade, custou em torno de 20, 25 reais. Tu acha na internet por em torno de 15, 20, tá? Tu consegue mais barato. E não são todas as lojas que tem. A primeira loja que eu fui, eles disseram que eu teria que fabricar a peça, mas eu sabia que ela existia, digamos assim, tá? A máquina disse que não roda, só roda para um dos lados, um colega aqui falou. Quando não roda para um dos lados, pode ser alguma coisa relacionada com o acionamento do motor. Pode retirar o motor dali, testar ele, se ele gira para os dois lados, a princípio não teria problema, tá? E aí pode ser um defeito na placa do triac que faz a comutação para um lado e para o outro tá com problema. É importante ressaltar que o triac, sempre que tu for trocar ele, tu gasta mais alguns poucos centavos, tá? Os capacitores ali da volta, sei lá, se tiver 6 capacitores, tu vai gastar R$3, quando muito. Então, tu já aproveita e troca os capacitores. Só que se eles forem capacitores eletrolíticos, tem que tomar cuidado com a polaridade deles, tá? Acredito que as demais perguntas todas estão aqui no nosso compilado de defeitos, tá? Então, vamos aqui para o compilado de defeitos. Esse mesmo compilado, ele está lá na nossa apostila. Então, vamos aqui, ó. Minha lavadora não liga. Então, primeira coisa, verificar a falta de tensão na tomada. Daqui a pouco o problema é na instalação do cliente. Caiu um disjuntor, alguma coisa nesse aspecto. Vai lá e verifica a falta de tensão na tomada, tá? Verificar a continuidade do cabo elétrico até a placa eletrônica, tanto a placa de potência quanto a placa de interface. Depois a gente vai para 2 testes. A gente vê se a placa de potência está fornecendo tensão para a placa de interface. Para que caso? Para quando as duas placas são separadas, né? Quando é uma placa de potência e outra de interface, então a gente vê se a potência está dando tensão para a interface. Se não está dando tensão para a interface, o problema é na placa de potência. Aí a gente tem que ou consertar ou substituir ela. Se o problema é na placa, se a potência está mandando tensão para a interface, o problema é na placa de interface, a gente tem que
ou dar manutenção na placa de interface, ou substituir ela, tá? Então, a lavadora transborda água. O defeito mais comum, assim, ó, o mais provável é verificar o sistema de pressostato. Então, a gente tem que verificar se a mangueira está dobrada, se tem furo na mangueira, se a mangueira tá entupida, se o orifício da câmara de ar está entupido, verificação elétrica dos cabos do pressostato. Esse aí vai ser o defeito mais provável, tá? Ser um problema da lavadora não conseguir avançar as etapas. Então, a gente vai lá na nossa chave seletora motorizada, aquela lá que eu mostrei no início, vai estar lá na apostila certinho. Ela pode estar com determinado travamento que ela não consegue avançar no ciclo de lavagem, tá? E também pode ser a placa de potência, que o triac pode estar com acionamento da válvula em curto-circuito. E aí, com isso, como que o triac está sempre acionando a entrada d'água lá, a nossa válvula de entrada de água, então ele pode estar em curto-circuito e estar sempre acionando a válvula, mesmo quando a placa manda desligar, tá? Então, lavadora não entra água. Fazer a mesma verificação de antes do sistema do pressostato. Medir a continuidade da chave de segurança da tampa, né? Então, a gente vai lá naquela chavezinha aqui na tampa e verificar. Medir a resistência elétrica da válvula de entrada. Então, a resistência... Isso aqui eu peguei para um modelo, né? Pode variar de modelo para modelo. Todos os valores que a gente tem lá na apostila, ou que a gente está vendo aqui, eles variam conforme o modelo da máquina, a determinada peça, mas aqui é para a gente ter uma ideia, tá? Então, a gente mede a resistência elétrica da válvula, mede a continuidade dos cabos da válvula, e pode também ser o triac da nossa placa. Ou ainda ser uma lavadora que não consegue avançar. O importante é o seguinte, ó, se o componente não funciona, por exemplo, não entra água, pode ser no pressostato, na placa ou no componente, ou nos cabos, né? Então, a gente sempre segue esse mesmo padrão de testagem, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. Agitador não acionado. Pode ser a capacitância do capacitor, porque para girar o cesto é mais pesado do que só o agitador. Então, o agitador ele é mais leve do que todo o cesto, né? Porque o cesto vai movimentar mais coisas. Então, pode ser que o capacitor esteja com problemas. Então, a gente verificar se a tensão da rede está muito baixa, se o motor está num bom estado, medir a resistência dos terminais do motor e verificar os componentes da placa de potência. Pode ser que o motor não esteja sendo acionado porque tem um defeito no triac que aciona o nosso motor, tá? A gente também pode ter um problema mecânico. Então, pode ser que o rolamento do motor esteja comprometido, pode ser que aquele encaixe lá entre o nosso câmbio lá, o nosso mecanismo, e o agitador, aqueles dentes lá estejam comidos, né? Já se desgastaram, tá? Pode ser um sistema de polia e correia que está desajustado. A gente não pode deixar a correia folgada demais, nem muito tensa, por causa que as duas são ruins. Uma faz com que o sistema mecânico patine e a outra pode forçar demais o sistema mecânico. E outro que pode ser o sistema mecânico da transmissão, lá, o nosso mecanismo com defeito, tá? Pessoal, não esqueçam de dar o oizinho lá pra gente fazer o sorteio da camiseta, tá? Bastante gente ali pedindo a camiseta, então vamos lá dar um oizinho lá para conseguir participar. Tá? Não drena água. O que é? Então, nossa bomba não está funcionando por algum motivo, né? Pode ser a bomba? Pode ser a bomba, mas pode ser outra coisa. Então, a gente pode verificar a resistência elétrica da bomba de drenagem, verificar os componentes da placa para ver se o triac está acionando a placa, verificar o eixo da eletrobomba está travado totalmente ou parcialmente, e também pode ser problema no pressostato, tá? Tá. Vazamento de óleo ou água. Aí complicou, tá? Vazamento de óleo, eu vi alguém falando ali que é do motor.
O vazamento de óleo geralmente é do nosso mecanismo ali, da nossa transmissão. Esse mecanismo ele possui um retentor tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Se tiver vazando, se o retentor de cima tiver com problema, vai vazar água do mecanismo, do câmbio, para roupa. Aí a roupa vai ficar toda suja de óleo, tá? Se estiver vazando para o chão, aí é o retentor de baixo que está vazando óleo. E aí, o que tem que fazer? A gente tem que levar para um técnico especializado em mecânica de máquina de lavar, tá? Não são todos os técnicos que fazem esse tipo de trabalho. Precisa muitas vezes de prensa hidráulica, tem que fazer a lavagem de componente, aí tem que ter o descarte de óleo, tem que ter um recipiente específico para fazer a lavagem desses componentes, então não são todos os técnicos que fazem. Mas o recomendado é trocar o câmbio, tá? O recomendado seria esse, trocar o câmbio. Se de repente o cliente ali tiver mais apertado, pode tentar fazer a manutenção do câmbio. O importante é o seguinte, ó. O outro defeito é o vazamento de água entre o tanque e o câmbio. Então, o retentor lá que tem no fundo do tanque, ele está vazando. O importante é o seguinte, ó. Se tiver vazando óleo ou água, provavelmente não é só um componente mecânico que estraga. Quando a gente percebe que um dos componentes mecânicos estragaram, um dos componentes mecânicos estragou, provavelmente outros componentes já estragaram. Aí a gente já tem que fazer uma revisão geral na máquina, tá? Provavelmente tem que trocar os rolamentos e o retentor, de largada, assim, ó. O rolamento e o retentor, cada vez que mexe na mecânica, tem que trocar, tá? E que nem eu disse, usar rolamento original. Eu já trabalhei em empresa que tinha muito problema porque não usava, não era de máquinas de lavar, mas também fazia bobinagem em motores de máquinas de lavar, tá? Mas dá muito problema rolamento que não for o original ou o primeira linha, tá? Tá? O que eu ia dizer? O câmbio custa em torno de uns R$200, tá? O serviço vai custar um pouco menos, mas eu recomendaria fazer o câmbio, né? Mas nem sempre o cliente tem essa condição, tá? Que mais? Não centrifuga. Esse problema aí é bem comum, tá? Aí ele pode ter uma origem elétrica ou uma origem mecânica. Se ele for de origem elétrica, tem que medir a resistência do terminal do motor, verificar os componentes da placa de potência, verificar o triac da placa, ver se o atuador está trabalhando, né? Verificar o próprio atuador e verificar também o sistema de pressostato, tá? O braço coinjetado lá, que algumas máquinas têm, que é onde aquela alavanca que trabalha o nosso atuador, ela pode ter um problema com o fio de aço ou com a mola de retorno, e é bem comum essa alavanca quebrar na base dela. Então é importante a gente fazer essa verificação. Quando tem defeito na mola de catraca da máquina Electrolux lá, que a gente viu no início, ocorre um barulho bem característico, que nem aquele barulho lá que eu mostrei no vídeo que eu explico sobre o acoplamento lá das duas peças, tá? Quando estraga a catraca, tem problema em mais lugar, tem que fazer uma revisão mecânica geral. Então, tu já troca o retentor, os rolamentos, e é bem provável que o câmbio também esteja com problema, tá? Verificar o sistema de polia, e seria mais ou menos isso.